Olá, boas-vindas a mais uma das nossas análises aprofundadas. Hoje a gente vai olhar para uma instituição que é amplamente conhecida, mas, bom, através de uma lente completamente diferente. Em vez de focar em religião ou teologia, nós vamos examinar a Igreja Católica Romana estritamente como a organização formal mais antiga e bem-sucedida do mundo. O nosso estudo dos documentos originais hoje busca entender justamente aquele projeto corporativo que permitiu a essa estrutura manter operações coesas e globais por tanto tempo. É literalmente uma aula de teoria geral da administração, e as lições que a gente vai ver aqui são fundamentais para entender como as grandes megacorporações de hoje funcionam. Então, vamos nessa. 2 milênios. É um número que, parando para pensar, é simplesmente impressionante. Nenhuma corporação moderna, governo ou império chegou sequer perto desse nível de longevidade mantendo uma operação contínua. Para sustentar uma estrutura global por mais de 2.000 anos, é necessário algo muito mais robusto do que apenas sorte ou estar no lugar certo na hora certa. É preciso uma teoria organizacional absolutamente impecável. E é exatamente essa engenharia administrativa milenar que a gente vai desvendar agora. Para organizar nossa linha de raciocínio, dividimos essa análise em 5 partes rápidas. Primeiro, a organização mais antiga. Depois, a estrutura piramidal. Em seguida, o princípio de assessoria. Aí a gente entra no desafio da descentralização e fechamos com o legado administrativo. Parte 1. A organização mais antiga e como ela sobreviveu à queda de impérios inteiros. Como exatamente uma única instituição consegue continuar de pé enquanto governos gigantescos desmoronam? A resposta, por incrível que pareça, é herança. Os teóricos da administração consideram a Igreja Católica como uma herdeira direta das tradições administrativas do antigo Império Romano. Olha só, quando o poder político de Roma começou a ruir, toda aquela infraestrutura organizacional incrível acabou encontrando um novo propósito. De um lado, tínhamos estados políticos colapsando, na maioria das vezes por causa de objetivos totalmente contraditórios e lutas de classes internas. Do outro lado, a igreja simplesmente prosperava. E o grande segredo disso foi consolidar normas administrativas muito rígidas, que não mudavam dependendo de para onde os ventos políticos da época sopravam. O verdadeiro pilar dessa sobrevivência toda pode ser resumido numa frase muito simples, mas super poderosa: uma unidade de propósitos e objetivos. Essa continuidade histórica permitiu que princípios geniais de organização pública não fossem simplesmente apagados com a queda de Roma. Muito pelo contrário, eles foram preservados, estudados a fundo e refinados através dos séculos. Basicamente, todo o mundo dentro da organização remava exatamente na mesma direção. O que nos leva à parte 2, a estrutura piramidal e o comando centralizado. Bom, para manter aquela unidade de propósito no mundo todo, a organização precisava de um formato bem específico. E eles criaram o que os especialistas chamam de um dos exemplos mais puros de hierarquia de cima para baixo que já existiu. Essa hierarquia super rigorosa se apoia em 3 pilares principais. Primeiro, uma cabeça executiva única, ou seja, toda gigantesca operação mundial responde a apenas um executivo de topo. Segundo, a simplicidade e a eficiência. O design é tão bem desenhado que uma ordem central pode viajar do topo lá para a base, em qualquer lugar do planeta sem se perder em burocracia. E o terceiro ponto, que sociologicamente é fascinante, o poder e a legitimidade. A comunidade aceita voluntariamente a sua posição na estrutura, porque a fonte de onde vem esse poder é vista como perfeitamente legítima. E por que as escolas de negócios adoram estudar esse modelo? Porque uma hierarquia piramidal funciona muito bem justamente quando cada estrato tem uma responsabilidade bem definida que sustenta o nível que está acima dele. Quando existe essa tal aceitação voluntária da autoridade, a pirâmide vira algo incrivelmente estável. Ela fica capaz de aguentar o peso absurdo de operar uma rede que é verdadeiramente global. Aí chegamos na parte 3, o princípio da assessoria, ou o famoso conceito de staff. Uma pirâmide de comando puro até que é rápida, né? Mas como é que o executivo lá no topo consegue lidar com questões hipercomplexas em escala mundial, sem cometer erros catastróficos? A resposta para isso é uma das maiores contribuições técnicas dessa instituição para a gestão que usamos hoje: a separação clara entre a linha de execução direta e o staff. A linha de execução direta engloba aqueles gestores que estão na linha de frente, dando as ordens e fazendo a máquina girar de fato. E correndo em paralelo, temos o staff, que é uma equipe focada exclusivamente em assessoria e consultoria. Essa divisão visual e funcional é exata e literalmente a maneira como as multinacionais de hoje coordenam toda aquela loucura de logística global. É separar quem executa de quem pensa, analisa e aconselha. O objetivo dessa estrutura de staff é muito claro: conseguir lidar com aquela imensa complexidade de tomar decisões, mas sem perder o foco na estratégia principal.
Ao colocar especialistas e conselheiros em volta do comando central, o executivo principal se liberta daquele microgerenciamento terrível. A cabeça da organização consegue manter foco total na missão maior, tranquila em saber que todos os detalhes técnicos estão sendo brilhantemente mastigados pelos seus assessores. E isso nos traz a parte 4, o desafio da descentralização e as rupturas estruturais. Mas olha, nem tudo é um mar de rosas. A história está cheia de alertas sobre os limites e as pressões absurdas que essa centralização extrema acaba causando ao longo do tempo. Partindo lá da era romana, onde existia uma super coesão, a operação foi se expandindo e, claro, bateu de frente com realidades geográficas muito diferentes e fortes pressões por autonomia local. E o resultado? Grandes rupturas históricas. A gente está falando de eventos como o Cisma de 1054 e a Reforma Protestante no século XVI. Foram momentos exatos onde a base, que estava descentralizada, simplesmente não conseguiu mais se alinhar inteiramente às ordens de um comando tão centralizado. A grande sacada que fica de lição dessas rupturas é entender o perigo do colapso sistêmico. Hoje em dia, gerentes do alto escalão estudam esses mesmos cismas como se fossem casos de negócios clássicos. E eles mostram de um jeito bem duro que ditar políticas de forma centralizada é excelente para manter a unidade. Porém, tem que existir um espaço saudável para uma administração descentralizada que respeite as diferenças do contexto local. Sem esse meio termo, a ruptura, mais cedo ou mais tarde, é inevitável. Finalmente chegamos à parte 5, o legado administrativo e a construção da corporação moderna. Afinal, como é que milhares de anos de acertos e falhas pavimentaram o caminho para a corporação moderna ali, logo depois da Revolução Industrial? Dá só uma olhada em como a tradução desses conceitos milenares para o jargão corporativo atual é praticamente direta. A hierarquia clássica virou a nossa famosíssima cadeia de comando. E a unidade de propósito? Hoje a gente chama de visão e missão de uma empresa. Os conselheiros viraram departamentos inteiros de consultoria interna. A necessidade de integrar regiões tão distantes do mundo deu luz aos fundamentos da logística global. E aquela crença de onde vem o poder se transformou no conceito moderno de autoridade formal, super comum em RH. Isso não é exagero, é basicamente a grade curricular do primeiro semestre de qualquer escola de administração. Então, só para amarrar tudo o que vimos hoje, a verdadeira longevidade organizacional depende de uma equação muito clara. É preciso manter a ordem, sim, com uma autoridade bem definida fluindo de cima para baixo. Mas isso tem que estar de mãos dadas com uma equipe técnica super competente, cujo único trabalho é olhar lá na frente e planejar o futuro. Fica provado que é totalmente possível agir de forma coesa numa escala global, contando que a hierarquia e aquela unidade de direção sejam rigorosamente respeitadas. E, para fechar o nosso estudo, a gente deixa essa provocação aqui no ar. Se a organização formal mais antiga do mundo sofreu com rupturas estruturais justamente lutando contra pressões de descentralização, como é que as megacorporações centralizadas de hoje vão conseguir equilibrar essa mesma necessidade de unidade global com o desejo que cresce a cada dia por autonomia local? O modelo antigo nos entregou as ferramentas, com certeza, mas o desafio de manter esse equilíbrio no futuro... Bom, esse continua sendo o nosso grande quebra-cabeça. Muito obrigada por acompanharem mais essa análise e a gente se vê no nosso próximo estudo.